Nono ano, nós estamos concluindo as atividades do terceiro bimestre. Ficou para vocês realizarem 2 listas de exercício do livro Matemática em Questão. Nós, na última aula, estávamos corrigindo esses exercícios. Nós concluímos a correção das atividades 1 e iniciamos a correção das atividades 2. Nessa aula, então, nós vamos continuar essa correção. Bom, nosso próximo exercício é o exercício 11, na página 5. Em uma determinada empresa, 26% dos colaboradores são mulheres. Quantos funcionários possuem na empresa se elas são em número de 182? Observe que ele disse aqui que 26% das pessoas que trabalham são mulheres, e essas mulheres representam 182 pessoas. Bom, lá trabalham homens e mulheres, e tem uma quantidade de homens ainda que está faltando, que nós não sabemos. O que eu sei? Eu sei que todos os funcionários juntos representam 100% da empresa. E esses funcionários todos, nós não sabemos quantos são. Quando eu não sei um valor, o que eu digo? Eu digo que é X, ou uma letra qualquer. Então, 100% dos funcionários, homens e mulheres, corresponde a um total X que nós não sabemos. Porém, 26% dessas pessoas corresponde a 182, que são as mulheres. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar usando a proporção. Por quê? 100% está para 26%, assim como x está para 180. Então, eu posso multiplicar os meios, x e 26, pelos extremos, 100 e 180. X vezes 26, 26x, vai ser igual a 100 vezes 182, que é 18.200. Como o 26 está multiplicando, passa para o segundo membro dividindo. 18.200 dividido por 26 é igual a 700. Bom, isso quer dizer que tem no total 700 funcionários, entre homens e mulheres. Nosso próximo exercício é o número 12, também na página 5. Qual a comissão de um determinado vendedor da loja, se no período ele realizou vendas no valor de R$ 3.600, sabendo-se que as comissões são pré-fixadas em 3%? Bom, toda vez que esse vendedor vende algo, ele consegue 3% do valor vendido. Nesse mês, ele vendeu 3.600. Isso corresponde a quanto? Bom, 3% de 3.600 é qual valor? Quando você tem que calcular a porcentagem de um total, você vai primeiro transformar essa porcentagem em uma fração ou em um número decimal. Aqui nós vamos transformar 3% em uma fração, que vai ser 3 sobre 100. E nós vamos multiplicar pelo valor total que nós temos aqui, que ele conseguiu vender, que é 3.600. Então, ficamos com 3 está para 100, dividido por 100, vezes 3.600. Bom, você poderia multiplicar o 3 por 3.600 e depois dividir por 100. Mas como nós temos no numerador um número que termina em zero e no denominador também, nós podemos cancelar 2 zeros do 3.600 com 2 zeros do 100. Se eu fizer esse processo, eu vou ficar com 3 dividido por 1, que é 3, vezes 36, que é 208. Então, dos 3.600 que ele vendeu, ele vai ficar com R$ 108. Nosso próximo exercício, número 13, na página 5. Uma determinada mercadoria foi vendida por
R$ 1.580, com prejuízo de 15% sobre seu preço de custo. Calcule o preço de custo dessa mercadoria. Bom, observe que o valor total da mercadoria é 100%. Ele vendeu com prejuízo de 15%. Então, o valor que ele não teve prejuízo é o que sobrou, se tudo é 100%. E ele teve um prejuízo de 15%, ao tirar esse prejuízo de 15%, ele ainda vendeu 85% do valor total. Ele falou que ele vendeu o produto por 1.580. Esse 1.580 corresponde a 85%, que foi o valor vendido. 100% é o valor que ele teria sem prejuízo, mas como nós não sabemos qual é, nós vamos escrever X. Então, 85% está para 100, assim como 1.580 está para X. Podemos, então, aplicar a propriedade fundamental da proporção. X vezes 85, 85x, e é igual a 100 vezes 1.580, que vai ser 158.000. Bom, como eu quero o valor de x, eu vou mudar 85 do primeiro membro para o segundo, e ele vai passar dividindo. 158.000 dividido por 85 vai ser igual a 1.858,82. Nosso próximo exercício. Número 14 da página 5. Calcule por quanto deve ser vendido um produto, um determinado objeto comprado por R$ 700, para se obter um lucro de 3,5% do preço de custo. Bom, algo foi comprado por R$ 700. Eu quero vender ele com lucro de 3,5%. Qual o valor que ele vai passar a ser para que eu possa conseguir isso? Eu tenho que saber quanto é esse lucro de 3,5%. Então, 3,5% de 700 é igual a quanto? 3,5%, eu vou escrever na forma de uma fração, então vai ficar 3,5 sobre 100, e eu vou multiplicar esse valor por 700. Como você tem uma fração multiplicada por um número, eu vou analisar que tem números que terminam em zero. Eu posso cancelar esses zeros se eles estiverem no numerador e no denominador. Então, eu posso cancelar 2 zeros do 700 e 2 zeros do 100. O que sobrar, eu faço os cálculos. 3,5 dividido por 1 é 3,5. Todo número dividido por ele mesmo é sempre ele. E eu vou multiplicar 3,5 por 7, vai ser 24,5. Ou seja, se ele comprou por R$ 700 e ele tem que aumentar 3,5%, ele tem que aumentar esse 3,5% em dinheiro em R$ 24,50. Então, eu vou somar. Ele tem que vender pelos R$ 700 que ele já pagou e acrescentar R$ 24,50, dando um total de R$ 724,50. Se ele conseguir vender por esse preço, ele vai ter um lucro de 3,5%. Concluímos o nosso exercício 14 e o nosso próximo exercício é na página 6, número 3. O exercício 3, da página 6, ele diz: dada a função f de r em r, ou seja, dos reais nos reais, definida por f de x igual a 2x menos 3 sobre 5x, calcule o elemento do domínio que tem menos 2 sobre 3 como imagem. Nós já estudamos o conceito de função. A função nada mais é do que um valor que está em função de outro valor. Esse valor independente, primário, nós chamamos de x, ele é o domínio. E o segundo, o f de x, é a imagem.
Aqui ele está afirmando que a imagem é menos 3 sobre 2, menos 2 sobre 3. Então, qual é o valor do domínio, ou seja, qual é o valor do x? O que eu vou fazer? Eu vou reescrever a nossa função, f de x é igual a 2x menos 3 sobre 5x, e nós vamos trocar o f de x pelo valor da imagem que ele disse, menos 2 sobre 3, igual a 2x menos 3 sobre 5x. Se tem uma igualdade entre eles, eu posso aplicar a propriedade fundamental da proporção. Você pode multiplicar os meios pelos extremos. Então, você pode multiplicar os meios. 3 vezes 2x, 6x ao quadrado, 6x, e 3 vezes menos 3, menos 9. Tem que ser igual à multiplicação dos extremos. Menos 2 vezes 5x, menos 10x. No primeiro membro, eu vou deixar os termos que tem x. E no segundo, eu vou deixar os termos que não tem x. Então, eu vou repetir o 6x no primeiro membro, e o 10x que está no segundo membro vai passar para o primeiro, e eu vou trocar o sinal. Ele é negativo no segundo membro, no primeiro membro ele vai passar positivo. O 9, eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou trocar do segundo membro, do primeiro membro para o segundo, e eu vou trocar o sinal. Ele é negativo no primeiro membro, passa a ser positivo. Bom, se eu tenho 6x e somo com 10x, eu fico com 16x, e isso vai ser igual a 9. Agora, o 16, ele está multiplicando no primeiro membro, eu vou mudá-lo para o segundo, ele vai passar dividindo. X vai ser igual a 9 sobre 16. Como a divisão de 9 por 16 não é exata e eu não posso simplificar, então, nós concluímos que o x é igual a 9 sobre 16, ou seja, o domínio da função é 9 sobre 16. Nosso próximo exercício é o número 4, na página 6. Sendo a função dos reais nos reais definida por f de x igual a 5x menos 2, determine o valor de x de modo que f de x é igual a 3. Observe que ele está perguntando qual é o valor do domínio quando a imagem é 3. Então, qual é o valor do x quando o f de x é igual a 3? Eu vou reescrever a nossa função, f de x é igual a 5x menos 2, e eu vou substituir o f de x pelo valor da imagem, 3, que vai ficar igual a 5x menos 2. Como eu tenho agora uma equação do primeiro grau, eu vou deixar os termos que têm letra em um membro e os termos que não têm letra do outro lado. Então, eu vou mudar esse menos 2 que está no segundo membro, o primeiro, e ele vai passar positivo. 3 mais 2, 5, que vai ser igual a 5x. Como eu quero o valor do x e não do 5x, eu vou mudar esse 5 que está junto do x, do segundo membro para o primeiro, e ele vai passar dividindo. 5 dividido por 5 é 1, x é igual a 1. Nosso próximo exercício é o número 6, na página 6. Vitor solicitou, via aplicativo, um veículo da empresa multinacional americana prestadora de serviço eletrônicos na área de transporte privado urbano, Uber. A bandeira custou R$ 4,00 e cada quilômetro rodado custou R$ 2,50. Quanto o Vitor pagará em reais por uma corrida de 15 quilômetros? Bom, o valor pago por Vitor é composto de duas partes. É composto por uma parte fixa, que são os R$ 4,00, mais 2,50 vezes x, ou seja, 2,50 vezes a distância que ele anda. Nesse caso, ele andou 15 quilômetros, então é 12,50 vezes x. O preço pago por andar 15 quilômetros vai ser 4 mais 2,5, 2,50 vezes 15. Eu vou multiplicar primeiro, 15 vezes R$2,50 é R$37,50, mais R$4,00, R$41,50. Esse é o valor que ele vai pagar pela corrida de 15 quilômetros. Nosso próximo exercício é o exercício 7, na página 6.
O exercício 7, ele diz, a função definida por dx é igual a 20 mais x sobre 10. É usada para as despesas com encargos sociais de uma determinada empresa, em que x é o número de funcionários e d de x é dado em milhares de reais. Se em determinado mês a despesa foi de 28,6 milhares de reais, qual é o número de funcionários? Bom, você tem uma função aqui, então você vai reescrevê-la. A função é d de x igual a 20 mais x sobre 10. O d de x significa o dinheiro que ele está gastando. E o x significa o número de pessoas que está sendo paga com esse dinheiro. Ele teve uma despesa de 28,6 milhares de reais. Então, o d de x vale 28,6. E o x vai ser encontrado, vai ser indicar quantas pessoas foram pagas com esse dinheiro. Então, substitui todo o d de x por 28,6 igual a 20 mais x sobre 10. Bom, como eu quero o valor do x, eu vou mudar o 20 do segundo membro para o primeiro e ele vai passar negativo. 28,6 menos 20 igual a x sobre 10. 28,6 menos 20 é 8,6, igual a x sobre 10. Como eu quero o valor do x, eu vou mudar o 10, que está dividindo com o x, do segundo membro para o primeiro, e ele vai multiplicar. 8,6 vezes 10 vai ser igual a x. 10 vezes 8,6 é 86, então x é igual a 86. Ou seja, são 86 funcionários que foram pagos e o total foi 28,6 milhares de reais. Concluímos o nosso exercício 7. Nosso próximo exercício é o número 9. O exercício 9 da página 6, ele disse: observe o sistema de equações seguintes e resolva usando qualquer um dos métodos que desejar. Eu tenho um sistema que é formado por duas equações. Um sistema ele precisa ter duas ou mais equações. E ele vai ter mais do que duas variáveis, ou seja, ele vai ter duas letras diferentes. No nosso caso, as letras são x e y. Nós ficamos com 4x mais 3x é igual a 14 e 5x, aliás, 4y mais 3x é igual a 14 e 5y menos 2x é igual a 29. Como eu tenho um sistema, eu vou escolher um dos métodos para resolvê-lo, ou pelo método da substituição, ou pelo método da adição. Eu optei por resolver pelo método da adição. No método da adição, você precisa cancelar uma das variáveis. Então, você vai escolher a variável que você quer cancelar. Eu quero cancelar o x, então eu vou analisar. Na primeira equação tem 3x e na segunda tem menos 2x. Como não tem nenhum número que eu multiplico por 3, que a resposta seja 2, ou por 2, que a resposta seja 3, então eu vou fazer o inverso. Eu vou multiplicar a primeira equação toda por 2 e vou multiplicar a segunda equação toda por 3. Eu inverti os números. Só preciso inverter os valores porque o sinal já está invertido. Então, eu faço a multiplicação. 4y vezes 2, 8y. 3x vezes 2, 6x. E 14 vezes 2, 28. Vou fazer o mesmo processo, só que agora com a segunda equação. 5y vezes 3, 15y. Menos 2x vezes 3, menos 6x. Igual 29 vezes 3, 87. Agora que eu fiz todo esse processo, eu vou somar essas duas equações que ficaram. Nós vamos ter 8y mais 15y, 23y. 6x menos 6x, 0. Então, eu posso cancelar. Depois eu tenho um sinal de igual. E 28 mais 87, 115. Observe que nós ficamos agora com uma equação que tem apenas uma letra. Então, eu posso resolvê-la normalmente. Ficou 23y
igual a 115. Como o 23 está multiplicando, passa para o segundo membro dividindo. Y vai ser igual a 115 dividido por 23, y é igual a 5. Porém, como eu leio um sistema, ele é formado por duas letras, por duas variáveis, o x e o y. Encontramos o y, ele é 23. Falta agora encontrar o x. Para encontrar o x, eu vou escolher uma das equações, ou a equação 1 ou a equação 2. As duas têm que chegar na mesma resposta. Eu optei por fazer a equação 1. Então, repeti ela. 4y mais 3x igual a 15. E agora, eu vou substituir o y pelo valor que nós encontramos. O y, ele é uma variável, ele é um valor desconhecido. E o 4 é o coeficiente numérico dessa variável y. Entre o 4 e o y, existe uma multiplicação. Então, se existe uma multiplicação, 4y é o mesmo que 4 vezes y. Quando eu trocar o y pelo número, que é o valor dele, 5, eu preciso acrescentar essa multiplicação, porque senão vai ficar 45. Então, ficou 4 vezes 5 mais 3x igual a 14. Ficou apenas uma variável agora, o x. Então, eu posso resolver normalmente. 4 vezes 5 é 20, mais 3x igual a 14. Eu vou mudar esse 20 do primeiro membro para o segundo, e eu vou fazer isso trocando o sinal. 3x é igual a 14 menos 20. 14 menos 20, eu vou subtrair e repetir o sinal do maior. Então, 20 menos 14 é 6, o maior é 20, negativo, então a resposta é negativa. 3x é igual a menos 6. Agora eu vou mudar o 3 do primeiro membro para o segundo e ele vai passar dividindo. Menos 6 dividido por 3 é menos 2. Conjunto verdade, ou conjunto de solução do nosso sistema, x vale menos 2 e y vale 5. Nosso próximo exercício é o número 16, da página 7. O exercício 16, ele diz: o professor de álgebra de uma determinada turma lançou o seguinte desafio: fatore completamente a expressão a 2a elevado a 3 mais 4a ao quadrado mais 2a. O primeiro passo que eu fiz, já que é para fatorar, eu desmembrei tudo que eu podia. Então, mantive o 2, porque não tem como fatorar mais do que isso, e o a elevado a 3 é o mesmo que a vezes a vezes a. Mas o 4 eu posso fatorar ele. Ele vai ser 2 vezes 2. E o a ao quadrado, o 4 ficou 2 vezes 2, e o a ao quadrado ficou a vezes a. Mais 2 vezes a, porque o último termo já está fatorado. Eu vou ver primeiro o que repete nos três termos. No termo 2a elevado a 3, no termo 4a elevado a 2 e no termo 2a. Repete o número 2 e repete a letra A. Então, eu vou escrever em evidência 2a. Eu vou desconsiderar esse 2a no primeiro termo, porque ele já está em evidência, então vai sobrar a vezes a. Vou fazer o mesmo processo no segundo. Vou desconsiderar esse 2a, então só vai sobrar um 2 e um outro a. E no segundo, eu vou desconsiderar o 2a, porque ele já está em evidência. Se eu desconsiderar o 2a, não vai sobrar nada. Então, se não sobrou nada, eu não posso deixar esse espaço vazio, eu vou acrescentar 1. Porque se eu multiplicar 1 vezes 2a, continua sendo 2a. Bom, como eu já tenho 2a em evidência, eu vou repeti-lo. E agora eu vou multiplicar novamente os valores do parênteses. A vezes a é a ao quadrado, mais 2 vezes a é 2a, mais 1. Bom, o valor que está em evidência 2a, eu vou repeti-lo novamente. O que é a ao quadrado mais 2a mais 1? É um trinômio quadrado perfeito. E um trinômio quadrado perfeito, você vai pegar o primeiro termo, que é o a ao quadrado, mais o segundo termo, que é o 1, sem o expoente, então vai ficar a mais 1 e elevado ao quadrado. Resposta final, a nossa fatoração,
2A vezes A mais 1 ao quadrado. E nós fatoramos os nossos valores. Pessoal, terminamos a correção do exercício 16 e concluímos também a correção de todos os exercícios sobre o trabalho de matemática em questão. No nosso próximo vídeo, nós vamos corrigir os exercícios relacionados à estatística. Bons estudos!